E aí, galera, tudo na boa, tudo na paz? Suavecito, professor Rafael Cedro, e neste vídeo vamos resolver essa questão do Enem 2020 sobre um dos temas mais relevantes para a prova do Enem na física, que é exatamente calorimetria. E se você não conhece essa questão, você pode ler o enunciado, mas vou te contextualizar do que se trata. Fala de peixes da espécie arco-íris que tem que viver dentro de uma temperatura adequada, como o texto conta, entre 26 e 28 graus Celsius. Só que para manter essa temperatura, os aquaristas necessitam de um equipamento chamado termostato, que basicamente é o quê? Um resistor ligado à energia elétrica, e o resistor faz o quê? Transforma energia elétrica em calor. Então, como o aquário vai perdendo calor para o ambiente, o termostato repõe isso. O texto até conta que ele supre essa demanda de resfriamento, tá bom? Ele conta também que o aquário tem 50 litros de água e que a potência desse resistor é de 50 watts, ou seja, 50 joules por segundo. Então, ele entrega 50 joules de calor a cada segundo para a água. Se ele está suprindo o resfriamento, a gente vai ver que essa também é a taxa de resfriamento. Além disso, o texto também conta para a gente qual é o calor específico da água e também nos dá qual é a densidade da água. E a pergunta é a seguinte, está bem na parte final do texto ali, que diz assim, ó, se o aquecimento for desligado ou se o termostato for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução da temperatura da água do aquário? Bora para a resolução. Olha só, pessoal, o que eu vou entender aqui é que o termostato, quando ligado, quando funcionando, ele tem essa potência aqui de 50 watts. O que isso significa? Você viu watts? Eu te recomendo fortemente a lembrar o que significa o watt. O watt é uma unidade que a origem dela significa joule por segundo. É uma unidade bonita para falar joule por segundo. Então, 50 watts significa 50 joules por segundo. Isso quer dizer que este equipamento chamado termostato, que eu representei ele aqui, ele joga para dentro da água uma taxa de calor de 50 joules de calor a cada segundo. Só que como o exercício falou, ele está repondo isso. Então eu tenho que entender, como foi falado aqui, ó, que ele supre, né? Ele supre a taxa de resfriamento. Então se ele joga, né? Falando assim num jeito mais popular, se ele entrega 50 joules de calor e ele está suprindo a taxa de resfriamento, qual que é a taxa de resfriamento? Deixa eu pegar aqui outra cor. A taxa de resfriamento é exatamente essa. São 50 joules a cada segundo que a água está perdendo para o ambiente. Se são 50 joules a cada segundo, se por acaso agora o meu termostato estiver desligado ou não funcionando, vai acontecer o quê? Eu não vou suprir mais isso. Vai acontecer apenas a taxa de resfriamento, ou seja, vai acontecer apenas da água entregar 50 joules a cada segundo para o ambiente. E quanto que ela vai perder de calor em 1 hora e quanto que isso vai causar de variação de temperatura. Então, vamos lá. Com o termostato desligado, eu pensando que vai ser entregue 50 joules de calor da água para o ambiente a cada segundo, que vai ser o resfriamento, em 1 hora seriam 3.600 segundos, certo? Então, corto o segundo com o segundo, e quando a gente faz essa continha aqui, de 50 vezes 3.600, 5 vezes 36 dá 180, e eu tenho 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros joule, beleza? Foi a unidade que sobrou. São 180 mil joules de calor que, na forma de calor, que a água vai entregar para o ambiente. Isso vai causar um resfriamento nela. De 180 mil joules, eu posso falar que são 180 quilojoules. E você vai entender por que eu vou preferir usar aqui quilojoules. Porque quando eu olhar para o calor específico que foi me dado da água, olha a unidade que está o calor específico. O calor específico está falando que ele vale 4 quilojoules vezes quilograma menos 1, vezes Kelvin a menos 1. Esqueci do menos 1 aqui no Kelvin. Coloco agora. Tá bom? Então, vou preferir trabalhar com a minha unidade né, trabalhar com esses 180 quilojoules e não 180 mil joules. Tá bom? Galera, esse calor perdido pela água vai provocar uma variação de temperatura. E esse calor que provoca uma variação de temperatura é o famoso calor sensível,
E para calcular a quantidade de calor sensível, eu uso aquela equação fundamental da calorimetria, que é esta equação aqui, que eu quero saber se você se lembra, que diz que quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Agora é isso aqui que a gente vai usar. Então, qual foi a quantidade de calor que a água vai entregar em 1 hora para o ambiente? 180 kJ. Qual é a massa de água? O exercício contou que são 50 litros. Só que ele também deu para a gente qual que é a densidade, que é a relação de massa por litro. Ali está falando que 1 kg de água está contido em 1 litro, ou 1 litro de água tem 1 kg de massa. Então 50 litros são 50 kg. Vou colocar aqui 50. O calor específico da água, com a unidade que está coerente, né? 4, porque como eu coloquei a quantidade de calor em kJ, eu posso colocar aqui o meu calor específico que, né, ele está em kJ. Beleza. E vou achar a variação da temperatura, tá bom? Então vamos lá, fazendo aqui, ó, vai dar 180 é igual a 50 vezes 4, que é 200, vezes a variação de temperatura. Como que foi pedido a variação de temperatura, vou pegar esse 200 e passar para cá, dividindo. Então, vindo para cá para ficar mais organizado, vai falar que a variação da temperatura ela é 180 dividido por 200, né? Corto um zero com um zero aqui, simplifico por cima e embaixo, dividindo por 2, vai dar 9 sobre 10. 9 sobre 10 está me contando que a variação da temperatura foi de 0,9 Kelvin. Beleza? 0,9 Kelvin. Agora tem que transformar para graus Celsius, porque nas alternativas está em graus Celsius. Não precisa. Como eu estou falando de variação de temperatura, e não de temperatura absoluta, falando de variação de temperatura, a variação em Kelvin é igual à variação em Celsius, né? Só lembrando aqui, né? Por exemplo, se você tiver 27 graus Celsius, isso significa, né? Como é que a gente transforma, né? Como é que a gente acha a temperatura em Kelvin? Quando a gente tem graus Celsius, soma 273. Então, 27 graus Celsius é equivalente a 300 kelvins. Só que se eu tiver 37 graus Celsius, eu tenho 310 kelvins. Tá vendo? Quando varia 10 graus Celsius, varia 10 Kelvin. Beleza? Então, se variar 1 grau Celsius, variou 1 Kelvin. Se variar, beleza? Se variar 2 graus Celsius, varia 2 Kelvins. Como for uma variação de 0,9 Kelvin, é uma variação de 0,9 graus Celsius também. Tá bom? Então, a gente volta aqui e percebe que a alternativa que responde isso é a letra C. Tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Se ficou alguma dúvida, não deixa de deixar aqui nos comentários que eu quero te ajudar, tá bem? Um beijo para você, bons estudos e até mais!